Eu gostaria de meditar com vocês nessa manhã a palavra de Deus, lá no livro do Evangelho de Marcos, capítulo 1. Quero ler com vocês um texto que vai dos versículos 1 até o 8º. Então abram lá, por favor. E eu gosto muito do Evangelho de Marcos porque ele tem uma qualidade que eu busco pessoalmente, né? Marcos, ele é muito conciso no seu relato, ele vai direto ao ponto. E ele mostra esse Jesus que se movimenta, o rei que passa, o rei em ação, o rei presente, fazendo a sua obra, inaugurando o seu reino. E eu gostaria de meditar com vocês hoje sobre aquele que preparou o caminho para a chegada do rei. Amém? Sobre João Batista. Então vamos ler dos versículos 1 até o 8º. Diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém. E, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava, dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Amém. Vamos orar? Pai querido, nós estamos aqui rogando, clamando mais uma vez a tua ajuda, Pai. Ó Senhor, nos ajuda a ouvirmos a tua voz através da tua palavra, Senhor. Ó Pai, nos dá ouvidos, nos dá coração, Pai, que possa receber aquilo que o Senhor tem para nos entregar nessa manhã. Que o teu Espírito nos ajude, nos ilumine, é o que nós pedimos a ti mais uma vez. Em o nome santo de Jesus. Amém. Gente, nós estamos às vésperas de celebrarmos o nascimento de Jesus Cristo, nós aqui do mundo ocidental. E eu sei que muitos já questionaram ou questionam a validade de nós celebrarmos o nascimento de Jesus nessa data, porque alguns questionam, mas a Bíblia não fala exatamente que dia, que hora Jesus nasceu. Se foi mesmo em dezembro, que provavelmente não foi, ou se foi em abril, como muitos dizem por aí, alguns estudiosos. Mas, de fato, o que importa não é sermos específicos quanto à data, à hora. O que de fato importa é nós celebrarmos o simbolismo, o significado de Deus ter vindo a esse mundo. Se você celebra esse fato, se você celebra a Deus por isso, agora, ou em outra data, todos os dias, faça isso. Mas celebre o fato de o Rei ter vindo a esse mundo nos encontrar. É interessante porque quando a gente pensa sobre o Natal, a nossa cultura tenta de todas as maneiras sufocar o real sentido do Natal. O real significado do Natal, que é o fato de Deus ter entrado nesse mundo caído e confuso, de Deus nos convidar a pensar que uma janela
uma porta nos foi aberta para pertencermos a Deus. Que esse Deus nos convida a entrarmos, a fazermos parte da sua presença. E como que ele faz isso? Ele próprio, ele mesmo resolveu descer a esse mundo para que eu e você possamos subir até os lugares celestiais. O Natal diz respeito acerca de Deus escolher por puro amor, por pura compaixão, entrar nesse mundo tenebroso, gente. Tomar-se, vestir da nossa humanidade caída, finita, limitada. O fato desse Deus não ficar distante de nós, nos chamando, venha, venha até mim, mas Ele mesmo ter providenciado os meios, o acesso, para que nós possamos fazer parte da sua família, para que eu e você agora possamos desfrutar dele, em vez dele nos convocar para que a gente subisse, ele mesmo desceu até onde nós estávamos. Esse é o Deus de graça, esse é o Deus que nós celebramos no Natal, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, o Messias prometido. Esse é o Deus que nós podemos dizer: a espera acabou, a espera terminou, o Rei está entre nós, o Rei andou entre nós, o Rei está presente dentro de nós, no meio do seu povo. Quando esse texto de Marcos foi escrito, ele é muito específico. No versículo 1 ele diz: olha, eu quero contar uma história para vocês. A história mais fantástica que a humanidade já viu. E ele diz que no princípio havia o Evangelho de Jesus Cristo, ou seja, as coisas que não o homem faz para se encontrar com Deus, mas as coisas que Deus providenciou para que Ele mesmo se encontrasse com o homem. Esse é o Evangelho, esse é o significado e o sentido dessa palavra tão linda. As boas notícias, não daquilo que eu posso fazer para me achegar a Deus, mas daquilo que o próprio Deus fez para se achegar a nós. Ele veio em uma pessoa, Jesus. E esse Jesus, ele diz que ele é o Cristo, e que Cristo não é um sobrenome como os Silvas, os Carvalhos, os Consanes, os Malaquias, enfim, os Pereiras. Jesus Cristo, um título, o título mais lindo, o título mais magnífico que todo e qualquer homem poderia carregar. O ungido de Deus, o escolhido de Deus para trazer salvação ao seu povo, para ser a palavra final de Deus ao seu povo, para acabar com o sofrimento do seu povo, para se fazer presente junto com o seu povo. O ungido, o Messias, que também é o Filho de Deus. É interessante, porque se você olhar para a nossa cultura, não sei quantos de vocês já assistiram aquele filme antigo, que foi lançado acho que em 99, mas que teve agora uma 4ª edição, né, uns anos atrás, poucos anos atrás, aquele filme chamado Matrix. Quantos aqui conhecem? Muitos, né? Quer dizer, pouca gente levantou a mão. Quantos conhecem aqui esse filme? Bastante gente. Você deve perceber que lá naquele filme haviam profecias acerca do escolhido. O escolhido que viria para libertar a humanidade do cativeiro, da escravidão das máquinas. Não é mesmo? Esse é o enredo do filme. A humanidade está cativa, escrava das máquinas. Fica dando o ibope aí para a inteligência artificial para você ver onde vai parar, não é mesmo? Brincadeiras à parte. E o personagem que surge como o escolhido, como o esperado, é o tal do Neo, interpretado pelo Keanu Reeves,
não é mesmo? E aí há muitas dúvidas se ele realmente é o escolhido, se eles deveriam esperar outro, se as profecias existiam, se aquilo estava certo, se estava errado, se era realmente nele que as pessoas deviam depositar a sua esperança, até que, enfim, dentre todas as dúvidas, quem permanece sempre fiel, crendo, sabe, manifestando fé, sabe, e resoluta no nil, é o Morfeus, né? Ele crê, ele espera. E aí aquele jovem vai se desenvolvendo durante a história do filme e se revelando como realmente o escolhido. Pelo menos no filme 1 você sai com essa impressão. Se você assistir depois os outros filmes, você vai ver que será que ele era uma das máquinas infiltradas, né? Fica essa dúvida. Mas ali a expectativa é que ele era o escolhido. O mundo, as pessoas, têm essa expectativa. As pessoas têm uma expectativa de que alguém surja com poder, com recursos, para salvá-las dos seus problemas, das suas crises. Não importa se você é crente, se você é um seguidor de Jesus ou não, as pessoas têm essa expectativa. Ao longo da história, essa expectativa, essa esperança foi sendo colocada em inúmeras outras coisas. Do século XVIII, XIX, as pessoas começaram a crer que a salvação da humanidade era o conhecimento científico. Ou seja, a ciência vai trazer todas as respostas, a ciência vai salvar a humanidade dos seus abusos, dos seus problemas. O conhecimento científico. Então, tudo tem que ser explicado pela razão. A ciência vai trazer as respostas que o homem precisa. E isso foi sendo divulgado. E a nossa cultura foi andando, absorvendo isso, até que a expectativa de que o homem se torne bom, né, através da medida que o conhecimento vai aumentando, que a educação vai melhorando, teve um golpe fatal no século XX, que foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, o homem que estava progredindo para se tornar algo melhor, para ter os seus problemas resolvidos através da ciência, ele demonstra mais uma vez o que a Bíblia afirma. Nós somos depravados totalmente, nós somos caídos totalmente. A nossa humanidade é corrupta. O problema não está lá fora, nas coisas que podem nos consertar, ou nas coisas que nos transformam em alguém pior. Mas o verdadeiro problema, a verdadeira luta é aqui interna. É o pecado que habita em nós, que nos torna escravos dele, do nosso pecado, e por consequência escravos do Senhor do pecado, que é Satanás, o diabo. Então, aqui no texto de Marcos, há uma expectativa, há uma esperança. Quem é que vai trazer a salvação? Quem é que vai libertar o povo? Quem é essa pessoa? Como isso vai acontecer? Como o rei chegará? E aí Marcos, ele faz uma composição de citação de duas profecias, uma no livro de Malaquias, capítulo 3, e outra no livro de Isaías, no capítulo 40, do versículo 3. E Marcos começa dizendo que essa forma de Deus agir, de uma forma final, dele vir a esse mundo, dele resolver a situação desse mundo quebrado e caído, dele se achegar a nós, dele providenciar a nós um caminho de volta para Deus. Isso não é uma coisa nova. Jesus não caiu do nada. Jesus não apareceu assim, sabe, instantaneamente e se disse ser o Messias. Não, haviam profecias. Séculos e séculos atrás, Deus, pela boca dos seus profetas, Ele havia predito, Ele havia anunciado a maneira, como e o dia que Ele faria isso acontecer. Então, Marcos nos conta que
antes de o rei chegar, nos versículos 2 e 3, Deus enviaria um mensageiro. O seu mensageiro, o precursor do Messias. Quando esse precursor, quando esse mensageiro estivesse agindo, entrasse em cena na história, então o reino de Deus estava muito próximo. Então o Messias estava por ali, às portas de inaugurar o reino de Deus, o reino justo de Deus, o reino bondoso de Deus, o reino libertador de Deus. E aí essas profecias, se você ler no Antigo Testamento essas referências, como por exemplo de Isaías capítulo 40, você vai perceber que o profeta Isaías, ele começa no capítulo 40 a dizer para que as pessoas profetizassem ao povo de Deus consolo, consolo, porque o tempo do choro havia terminado, porque dos capítulos 1 até o 39, o povo de Deus desobedece ao seu Criador, o povo de Deus bota sua esperança em outros reinos, em outros reis, para se defenderem dos seus inimigos. Eles não vão até Deus, não se dirigem até Deus. Então Deus os abandona, Deus os entrega nos seus próprios pecados, e eles são levados cativos à Babilônia. Esse é o destino do povo de Deus, profetizado ali. Tristeza, dor, luto, pranto, separação, exílio, distanciamento da pessoa de Deus, distanciamento da terra onde eles habitavam, separação dos seus familiares, das suas tarefas, das suas profissões, tudo que eles gostavam de fazer. Termina o capítulo 39 com esse juízo de Deus. O capítulo 40 se inicia com o consolo, com a promessa de que essa situação, embora o povo tivesse sido desobediente, embora eles mesmos tivessem ido por esse caminho de separação, de exílio do seu Deus, do seu povo, de tudo mais, Deus, graciosamente, um dia viria como um rei guerreiro para libertar o seu povo dos seus inimigos e de si mesmo. E a profecia é essa no capítulo 40. Exatamente este versículo, versículo 3. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, limpem o caminho para o rei que está para chegar. Arrumem a casa, porque o rei está para chegar. E quando então Marcos escreve, ele liga a pessoa de João Batista ao mensageiro prometido séculos atrás por Isaías. Ou seja, Marcos está dizendo o seguinte: gente, o tempo da espera terminou. Vocês não têm mais o que esperar. O tempo de Deus chegou na sua vida. O Messias prometido, a salvação de Deus para o seu povo, está aqui. O melhor de Deus chegou para a sua vida. E perceba que muitos pregadores usam isso dizendo como se fosse algo no futuro, né? Irmão, irmã, o melhor de Deus vai chegar na sua vida. Creia, fique firme. Lê do engano. O melhor de Deus já veio. Já veio há mais de 2000 anos atrás. A espera acabou. A falta de esperança não tem mais lugar. Porque Jesus, o Rei, veio a este mundo para nos encontrar, para sarar-nos,
para nos trazer de volta para Deus, para que estejamos agora seguros novamente em Deus. Então, a promessa de um rei. Marcos fala que essa promessa de um rei, ela foi terminada quando João Batista surgiu no deserto, clamando, sendo a voz de Deus ali, como o último dos profetas. Como que João Batista foi aquele que rompeu o tempo de silêncio de Deus entre o Antigo e o Novo Testamento. Mais de 400 anos após a última profecia de Malaquias, o tempo da espera havia terminado, porque Deus levantou o seu mensageiro final, aquele que prepararia, anunciaria a vinda, a chegada do rei. E essa chegada do rei, ela começa de uma forma diferente também. Porque o mensageiro do rei, gente, é o arauto, é aquele que você vê nos filmes medievais, que quando o rei está para chegar numa cidade, ele não chega assim, sabe, do nada, sem avisar. Vão-se os mensageiros, tocam trombetas, e ali os mensageiros anunciam, olha, o rei está para chegar. E o que as pessoas têm que fazer? As pessoas têm que se preparar. As pessoas têm que prepararem o caminho. Semelhante àquilo que acontece às vezes quando a gente tem aqui a semana da independência do Brasil, né? E antes essa tradição era mais forte, a cidade era toda pintada, os meio-fios, né? Ali todos pintados, a cidade toda limpa, toda enfeitada para o desfile cívico. Semelhante quando você, às vezes, trabalha numa empresa, quantos aqui já tiveram essa experiência, né? Ah, vai vir um cliente muito importante. Então, a empresa que estava lá com, né, a parede descascada, as linhas de produção ali, com as ferramentas todas jogadas, né, bagunçadas pelo caminho, as pessoas ali correm para ajeitar, para arrumar toda aquela bagunça, para deixar tudo bonito para a chegada do rei, do cliente. Enfim. O que Marcos está dizendo é isso. Olha, vocês precisam preparar, endireitar as suas veredas. Vocês precisam arrumar a bagunça, porque o rei está chegando. Porque o rei está vindo. Estejam preparados. E quando ele diz que essa preparação deve acontecer, no verso 4, ele nos anuncia como nós devemos receber o rei, através do arrependimento. Aqui Marcos diz que João apareceu no deserto pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Gente, João está pregando arrependimento, batismo de arrependimento. E aqui eu gostaria de fazer um adendo, porque o batismo de João não é o mesmo batismo que nós temos aqui no Novo Testamento como igreja. O batismo de João tem a ver com uma purificação cerimonial do Antigo Testamento. Para você ter uma ideia, um objeto se tornava puro, digno, separado para ser usado diante de Deus quando ele era purificado. Se você ler o livro de Levítico, você vai ver muitas leis cerimoniais, leis de purificação. Ou seja, as pessoas, as coisas, tudo deve estar puras, endireitadas, separadas, para Deus usá-las, para servirem para Deus. O que João está dizendo, através do batismo de arrependimento, é isso. Vocês têm que se purificar, vocês têm que consertar os seus caminhos, vocês têm que se arrepender, mudar de mente, mudar de ideia, dar as costas para o pecado, abandonar as antigas práticas e se voltarem para Deus.
Só que aí está tudo certo isso. Quando a gente pensa isso sendo pregado para uma nação que não conhecia Deus, que não recebeu o chamado de Deus em Abraão. Se isso estivesse sendo pregado para um povo distante, que não recebeu as leis de Deus, estava tudo certo. Mas João Batista, e isso às vezes passa batido na nossa leitura do texto, está se dirigindo ao povo escolhido de Deus, ao povo de Israel. Perceba, não são para os de fora, é para os de dentro. Se arrependam, consertem os seus caminhos, porque o rei está chegando, porque o rei está vindo, o Salvador, se preparem. Havia, na época de João Batista, um batismo chamado batismo de prosélitos. Prosélito era alguém de fora do povo de Israel que se convertia ao Deus vivo e verdadeiro, ao Deus de Israel. Então, essa pessoa gentia de outra nação, que não fazia parte dos judeus, eles tinham que fazer 3 coisas. Eles tinham que fazer uma profissão de fé, que eles criam em Deus, conforme Deus se revela nas Escrituras. Eles tinham que, os homens, se circuncidar, conforme Deus havia mandado no Antigo Testamento. E, por último, eles tinham que passar por esse ritual de purificação nas águas, o batismo, para daí, então, fazerem parte do povo de Deus. Olha que ironia, perceba a ironia de Marcos aqui. Ele está dizendo assim, vocês que se julgam filhos, que se julgam já pertencentes à família de Deus, eu estou dizendo é para vocês, vocês têm que se consertar, vocês que têm que se voltar para Deus, conforme a sua palavra, conforme o Senhor se revela. Obrigado, irmão. João Batista está chamando ao arrependimento o povo de Deus. Gente, todos nós, começar por mim que estou aqui, todos nós precisamos nos arrepender todos os dias. A vida seguindo a Jesus Cristo é uma vida de arrependimento. Todos nós precisamos nos arrepender das nossas falhas diárias. Todos nós precisamos reconhecer que se não fosse a graça de Deus, nós estaríamos perdidos. Todos nós precisamos reconhecer que nós temos uma capacidade incrível para fazer o mal e não o bem. Que quando nós operamos e fazemos algo bom, não veio de nós, veio dele. Foi a ação dele, do Espírito dele através de nós, que nos conduziu a fazermos algo bom. É isso que a Bíblia fala. Por isso que nós precisamos de salvação, porque nós estávamos caídos nos nossos pecados e delitos, mortos neles. Mas o Deus conosco, o Emanuel, ele veio para nos trazer de volta, para nos trazer a vida. Semelhante com aquilo que acontecia lá no filme do Matrix, lembra? Eles estavam presos num casulo, e aí eles eram sendo libertados, né, daquele casulo de escravidão, onde o inimigo sugava a sua energia para os propósitos dele nesse mundo, onde as pessoas viviam num mundo ilusório que achavam que era real. Todos nós vivemos num mundo que a realidade está distorcida pelo pecado. Mas é Jesus que traz de volta o significado e o sentido e restaura as nossas vidas e está restaurando esse mundo caído. João Batista foi esse cara, o mensageiro, o precursor. Que privilégio João Batista teve. João Batista, primo de Jesus, filho de Zacarias, sacerdote, de Isabel, parente de Maria.
que nasceu cerca de 3 meses antes do Messias, que foi cheio do Espírito desde o ventre da sua mãe, quando Maria, ali já grávida de Jesus, a visitou. Que privilégio João Batista teve de olhar, como é descrito nos outros evangelhos, para o Messias prometido, para aquele que as pessoas esperavam, e dizer: a espera acabou, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Que privilégio João Batista teve de reconhecer em humildade que era necessário que ele diminuísse para que Jesus crescesse. Que privilégio João Batista teve de ter esse coração humilde, que ele diz aqui: olha, eu não sou digno nem de ser escravo dele. Sabe por quê? Porque os escravos é quem desatavam as sandálias dos seus senhores quando eles chegavam na casa, lavavam os pés, sabe, providenciavam o necessário para o seu descanso. João Batista está dizendo, no verso 7, eu não sou digno nem de ser escravo dele, porque ele é muito maior, porque ele é muito mais precioso, porque ele é muito mais valioso do que a minha pessoa, do que o que eu quero, do que eu penso, do que os meus planos, do que os meus sonhos, do que esse mundo imagina acerca de Deus, acerca das coisas. Jesus é muito mais valioso. O rei estava chegando e as pessoas precisavam se preparar, as pessoas precisavam arrumar a bagunça. Gente, da mesma forma, o rei está voltando. O rei está voltando. Amém? O rei está voltando. Ele está para chegar. Hoje, eu e você somos os mensageiros dele nessa terra. A semelhança de João Batista. Essa é a aplicação do texto para as nossas vidas. Eu e você fomos escolhidos por Deus para sermos as vozes que clamam num deserto, onde as pessoas estão preocupadas com tantas outras coisas, e esqueceram do Salvador, e esqueceram de que o Rei está para chegar, para fazer tudo novo, para dissipar o mal, para julgar o maligno, para lançar fora toda a injustiça. Nós somos, como igreja, como povo de Deus, essa voz que clama num deserto, onde ninguém quer ouvir, onde as pessoas estão buscando os palácios, os centros, os confortos de uma vida. João Batista surge no deserto. Quem que mora no deserto? A maioria ou a minoria das pessoas? A minoria. Por quê? É fácil a vida no deserto? Não. João Batista surge no deserto. Ele não surge na capital, em Jerusalém. Ele não surge dentro do templo. Olha aqui, perceba como o texto se desenvolve. O que Deus está querendo comunicar. A mensagem de que o rei está chegando não está vindo daqueles que o povo esperava. Daqueles que foram levantados, receberam o chamado para ensinar a Deus ao povo. Não está vindo dos sacerdotes do templo. Não está vindo de Jerusalém, que era a capital do reino. Está vindo lá da periferia de Israel. Uma região chamada Galileia, uma região desprezada, uma região que as pessoas olhavam para lá e diziam: ah, esse povo que anda em trevas. E a profecia foi exatamente essa. Ah, um povo que andava em trevas, viu uma gloriosa luz. Jesus surge de uma cidade pouco provável, Nazaré, Cafarnaum. Gente, Jesus surge não nascendo num berço de ouro,
mas nascendo numa manjedoura, porque os pais foram até Belém para recensear, de acordo com a ordem do imperador, e lá não encontravam lugar nas casas que eram destinadas aos hóspedes. As casas comuns de Israel, havia a parte térrea, onde havia uma cozinha num canto, e uma outra parte onde eles criavam os animais que serviam e sustentavam as suas famílias. E dentro da casa, na parte térrea, também havia o quarto principal das famílias. E em cima da casa, num segundo andar, havia a hospedaria, que era um lugar destinado para as pessoas que passavam e pediam abrigo. Não é que os pais de Jesus bateram de porta em porta nas pousadas, hotéis da Palestina, de Belém. Não foi isso. Eles bateram de casa em casa. E uma casa só tinha lugar, não mais na hospedaria, porque estava preenchida, mas junto com os animais. E foi ali que o nosso Salvador nasceu. E foi colocado numa manjedoura, de uma forma humilde. O Rei majestoso veio a esse mundo. O Deus detentor de todo o ouro, de toda a prata, de todas as riquezas, nasceu de uma forma tão singela e humilde. Aquele que é o Criador de todas as coisas, foi gerado ali como homem, como menino, como um bebê indefeso. Se você e eu não ficarmos perplexos com essas coisas, de como a graça de Deus se manifesta a nós, ao seu povo, eu não sei mais o que pode nos animar, o que pode nos fazer admirar esse Deus que veio até nós em forma de homem, para que, vivendo uma vida perfeitamente humana e sem pecado, nos conduzisse de volta a Deus. Esse Deus nos chama para sermos mensageiros dele. Nos chama a proclamarmos esse evangelho. Nos chama a dizermos, a contar para as pessoas, a anunciarmos, a pregar para elas: olha, o Rei está chegando, preparem-se, mudem de vida, se rendam a Ele. Nós somos chamados, e a mensagem de Natal é essa: nós devemos proclamar as boas novas da salvação. Assim como os outros evangelhos fazem com o anúncio do nascimento de Jesus. Os anjos dizendo aos pastores: paz na terra e nos céus, o Salvador nasceu. Assim como pessoas cheias do Espírito de Deus fizeram, como Simeão e a profetisa Ana no templo, ao segurarem Jesus em seus braços. Está aqui aquele que esperávamos, a espera terminou, os meus olhos, os meus braços puderam agora segurá-lo. O Redentor de Israel, aquele que salva o seu povo dos seus pecados, veio de forma final para agir, para instaurar o reino de Deus, para trazer-nos de volta para Deus. Essa é a mensagem do Natal. É a mensagem de que Deus se fez homem para que eu e você pudéssemos fazer parte da família de Deus. Que eu e você possamos proclamar essa mensagem, olhando para os detalhes. Essa mensagem é uma mensagem de humildade. Porque humildade é a primeira coisa que o arrependimento produz em nosso coração. Quando Deus nos dá o arrependimento, o nosso coração se torna humilde. O nosso coração deixa a soberba e o orgulho de lado. Nós percebemos que nós não somos mais ou maiores do que pensávamos. Não, nós dependemos totalmente dele, da graça que vem dele. Que possamos, então, caminhando para o final, a exemplo de João Batista,
sermos, como igreja, como povo de Deus, os mensageiros dele nessa terra, a proclamar: se arrependam, preparem-se, arrumem a bagunça, porque o Rei está voltando. Amém? Te convido a se colocar de pé, você que pode, por favor. Queria chamar o pessoal da música aqui à frente. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Fale com Deus nesse momento. A mensagem foi pregada. A mensagem de que a espera acabou. A mensagem de que nós devemos nos arrepender. A mensagem de que nós devemos limpar a bagunça, arrumar a casa, que nós devemos nos preparar, que nós devemos viver uma vida de constante arrependimento, que nós devemos confiar de que o melhor de Deus já veio há mais de 2000 anos atrás e está presente conosco ainda hoje. Ó Pai querido, nos ajuda, Senhor, a nessa época, mais uma vez, ressignificar, Pai, tudo que esse mundo tem celebrado no Natal. Ó Pai, nos ajuda mais uma vez, através da Tua Palavra, a sermos relembrados, ó Pai, de que o Rei veio a este mundo caído, quebrado, para consertá-lo. De que a promessa, de que a espera terminou, porque a promessa foi concretizada, porque a Tua Palavra é fiel, Senhor. Ó Pai querido, nos ajude a vivermos uma vida em que nós agimos, nos portamos como mensageiros do Senhor, assim como João Batista, pregando o Teu Evangelho, pregando o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, sobre aquilo que o Senhor mesmo fez para nos curar, para nos salvar, sobre a Tua graça que nos traz de volta para Si, não por algo que nós podemos fazer, não, Senhor, porque além de sermos indignos da Tua graça, além de sermos indignos da Tua misericórdia, nós não temos forças, nós não temos recursos, capacidades, habilidades para nos achegar a Ti, mas o Senhor fez tudo o que precisávamos. O Senhor fez tudo o que era necessário em Cristo Jesus. Nós Te louvamos pelo Messias, pelo Salvador, que veio a este mundo, que viveu uma vida perfeita, que morreu a nossa morte e que ressuscitou ao terceiro dia, de uma forma triunfal sobre Satanás. Ele venceu o pecado. Ele foi coroado em glória quando ascendeu aos céus. Foi recebido pelos anjos, pelos seres celestiais. Está assentado à destra de Deus, reinando hoje para todo sempre. E nós louvamos por pertencermos a Ele, por sermos dele. Nós Te louvamos porque o Senhor nos fez co-herdeiros com Cristo Jesus. Muito obrigado, Pai. Em o Teu nome nós Te agradecemos. Em o nome santo de Jesus. Amém.